Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que tenhamos uma noite de reunião extremamente abençoada e que todos esses conhecimentos que serão passados aqui hoje possam reverberar em nossas mentes, em nossas consciências, em nossas almas, nos fazendo de hoje em diante agir de uma forma muito mais madura e profunda com a vida. Bem, como eu havia falado no início da palestra, hoje o tema do nosso estudo será o texto A Lei de Amor, que é um texto muito interessante para a gente debater o assunto que foi pedido pelas pessoas para a gente tratar hoje. Como vocês devem lembrar, na reunião passada, nós abordamos a temática da ansiedade, da depressão e a visão espiritual disso tudo, a influência dos espíritos sobre nós, sobre a nossa mediunidade e sobre como tudo isso tem uma relação em relação a como nós vamos lidar com a vida de encarnado. E após fazer toda essa palestra explicando todos os motivos que nos fazem nos sentir mal, angustiado, desanimado, sem vontade, que nos levam a entrar num possível estado depressivo e de obsessão profunda, me pediram no final da palestra para que eu falasse também do contrário. Como construir cada vez mais uma vida feliz, cheia de realização, como ter cada vez mais autoestima, mais autoconfiança, se sentir cada vez mais feliz sendo quem é e como criar a nova neuroplasticidade positiva que vai neutralizar tudo aquilo de ruim que eu expliquei na palestra anterior que fazia e induzia as pessoas a se sentirem tão mal e tão insatisfeitas com a vida delas. Então é isso que eu vou tentar aqui fazer hoje através da lei de amor. Como sempre, eu gosto de relembrar para vocês o nome do título do texto para a gente começar a nossa reflexão sobre a autoestima, a lei de amor e o espiritismo e a visão energética disso tudo. Primeiro de tudo, o nome do texto é A Lei de Amor. Sempre que no kardecismo se tratar de algum tipo de lei, é uma representação de uma ordem espiritual. Segundo a gente entende, o nosso universo ele é feito de leis. Alguns chamam de as 7 leis herméticas, outros já lei de causa e efeito, enfim. E leis, geralmente, para quem estuda a parte do direito, são normas que devem ser seguidas pelas pessoas para que elas possam evoluir e se desenvolver. Se aqui nessa realidade você quebra uma lei, teoricamente você deve ser punido por ter quebrado essa lei. Mas se você segue a lei e age de forma correta, tecnicamente você deveria ser bonificado por agir conforme ela. E o kardecismo ele tem 12 leis morais, que ficam lá no final do livro dos Espíritos. E as 12 leis morais kardecistas são as formas que um kardecista deve trabalhar a tua mente, o teu espírito, para que ele esteja sempre evoluindo e se desenvolvendo. E aqui nós iremos tratar hoje da lei de amor. Então, se está dizendo aqui que é uma lei, o amor, isso significa que amar uns aos outros, se doar a amar o outro, a cuidar, é uma lei, é uma obrigação de todos os seres e de todos os espíritos. E em todos os momentos que você não estiver praticando amor, não estiver vivendo a lei de amor, você está indo contra as regras divinas. Você está quebrando e falhando com o universo. Você está gerando karma. Basicamente, karma e dharma, ou lei de causa e efeito, é isso. Quando você está fazendo coisas negativas, você está quebrando a lei de amor, isso está se tornando karma, e isso vai acabar voltando para você em algum momento. Mas quando você está agindo de acordo com a lei de amor, e você está sendo caridoso, benevolente, generoso, amoroso, você está vibrando amor, você está agindo de acordo com essa lei, e você está equilibrando a sua vida. Então, a lei de amor aqui é um texto bem interessante para a gente estudar autoestima, autoconfiança, porque ela vai nos orientar em relação ao proceder correto que nós devemos ter em relação à vida para se desenvolver e usar todo o potencial que ela tem, correto? Então, vamos parar para pensar e refletir sobre o que seria esse tal amor.
Lembrando que eu já expliquei aqui várias vezes que existem vários tipos de amor. Tem o amor eros, o filho euta, filha, sei lá. Tem o amor ágape, tem o amor caritas, enfim. Então, o amor que está sendo dito aqui é o amor mais puro de todos, que seria meio que o amor ágape, que seria o amor incondicional de Deus por todos, os seres e por tudo. Então, quanto mais amor você vive em sua vida, mais amor você vibrará e mais amor retornará a você. E a autoestima nada mais é do que uma emanação do amor, só que associada a um valor próprio. Bora parar para pensar em entender também a etimologia de autoestima. Auto significa algo que está associado a você. Então, quando você fala auto, você está dizendo sobre você mesmo. E estima vem lá do latim aestimare, ou aestimare, que significa valorar algo. Vamos dizer que você está fazendo uma estimativa de, sei lá, quantos sacos de feijão tem na sua casa para você passar um mês. Então, você está fazendo uma avaliação. E estimar, no sentido de autoestima, é um momento onde você começa a avaliar quem você é, perceber o seu valor e perceber como você se enxerga. Então, para trabalhar a autoestima e a autoconfiança, você primeiro tem que ver como é que você se enxerga, como é que você está estimando a sua vida e a sua forma de viver esta vida. Lembram que eu falei lá na palestra anterior? Algumas pessoas, quando elas entram no estado de ansiedade, elas começam a ver a vida delas de uma forma extremamente negativa. E elas começam a catastrofizar tudo, sempre tendendo a ver como se sempre as piores coisas fossem acontecer. Eu vou tentar passar por cima aqui sobre o que eu falei, porque foi 1 hora de palestra na semana passada lá, só sobre essa parte negativa, e hoje eu tenho de focar no positivo. Mas voltando, então a visão da pessoa ansiosa, que futuramente se tornaria depressiva, etc, etc, é uma visão onde o ato de se estimar é extremamente baixo, é extremamente precário, e onde a pessoa não consegue se sentir satisfeita sendo quem ela é. E aí é que tá. Aí onde nós devemos tentar avaliar e perceber onde devemos mudar para que essa estimativa passe a ser mais positiva em relação a nós mesmos. Por exemplo, o kardecismo nos ensina sobre a importância da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, quanto mais caridosa você for como pessoa, mais você vai se sentir feliz em ser você e mais você vai se sentir realizado em se dedicar a fazer o bem por si e por todos. Então, é uma tendência que você estime a si mesmo com mais valor. Se você é uma pessoa amorosa, gentil, bondosa, que faz o bem, que é uma pessoa útil para a sociedade, que cuida dos outros, é uma tendência que você se estime com mais valor do que você realmente tem. Ou então com o valor que você realmente tem. E aí é que tá. Quanto mais nós nos dedicamos a fazer o amor, o bem ao próximo, mais estaremos construindo este amor próprio, essa estima própria. Mas para vocês entenderem de uma forma mais precisa, eu vou usar de uma ferramenta que construíram há muito tempo atrás, chamada os 7 pilares da autoestima. Porque eles vão ajudar a você entender melhor quais são as coisas que no seu cérebro, na sua psique, podem formar uma estima forte, um alto valor forte e uma sensação de prazer em relação a ser você mesmo. E aí a gente tem que parar para pensar o que seria ter autoestima e o que seria ser confiante. Uma das coisas principais que uma pessoa que tem uma boa autoestima deve ter é a solitude. O que é solitude? Solitude é algo diferente de solidão. A maioria das pessoas conhece a palavra solidão, mas não conhece a prima que se chama solitude. Solidão vem do latim solis. Solis significa sozinho. E a solidão é quando você está sozinho e você se sente angustiado, triste e insatisfeito em estar sozinho. Por quê? Porque você não gosta de ser quem você é. E a solitude, que é a prima da solidão,
ela também vem da mesma etimologia do latim, solis, que é sozinho. Só que tude, esse solitude, significa que você está sozinho, mas você gosta e sente prazer em estar sozinho. Então, uma das coisas que mais aumenta a autoestima de uma pessoa é ela gostar de ser quem ela é e ela gostar de estar sozinha sendo ela mesma. E quando é que geralmente as pessoas têm momentos de solitude? Vamos dizer que você é um pintor e você gosta muito de pintar. É quando você estiver sozinho pintando que você vai sentir solitude. Vamos dizer que você gosta de cozinhar. É quando você estiver sozinho cozinhando que você vai sentir solitude. Vamos dizer que você gosta de limpar a casa. É quando você estiver limpando a casa sozinho, dançando e ouvindo uma musiquinha que você vai sentir solitude. É quando você for na praia. É quando você for na academia. Cada pessoa tem um momento de solitude diferente. Tem pessoas que sentem solitude sozinhas, lendo livros, aprendendo. Então, o ato de você ter uma boa estima, na maioria das vezes, está associado à relação de você se sentir feliz e realizado estando só ou então com pessoas ao seu redor. Porque geralmente nós temos também uma ideia de que são pessoas de fora que devem nos fazer nos sentir satisfeitos com nós mesmos. E isso acaba sendo uma falsa ideia, porque você precisa se sentir realizado e feliz sozinho. Mas voltando aos 7 pilares que podem nos ajudar a entender essa lei de amor que está sendo dita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os 7 pilares que podem fazer você se sentir mais satisfeito com a sua própria vida, eles também estão dentro do kardecismo, se vocês pararem para refletir de uma forma profunda. Um dos pilares da autoestima é o pilar da família. E quantos textos não tem aqui no kardecismo falando da importância da relação familiar? Tem o texto lá da parentela corporal e da parentela espiritual, que fala sobre por que as famílias são como são, que explicam por que você tem que ter uma boa relação com seus familiares, que te ensinam a entender por que a encarnação acontece e por que você vem em determinado meio. E esse primeiro pilar da autoestima, chamado família, ele é muito importante porque ele dá uma associação em relação a como nós nos relacionamos com essas pessoas dessa família e sobre se nós nos sentimos satisfeitos nessa relação. A gente sabe que existem vários tipos de núcleos familiares. Tem famílias que te apoiam, que te elogiam, que te dão sustento, que te fortalecem, que te botam fé, que te fazem acreditar na sua capacidade de crescer, de se desenvolver. E tem famílias que não fazem isso, que te criticam, que fazem você ficar em dúvida sobre seu valor, sobre suas capacidades e tudo mais. E por isso, a família é o primeiro pilar da autoestima. Porque é de acordo com o seio familiar que você tem, com a forma com que você se relaciona com essa família, que você vai se sentir mais ou menos realizado com você mesmo. Lá na palestra que eu fiz sobre o tempo, a vida, e eu falei sobre a escala antroposófica, eu falei sobre o período da infância. Também tem gravado essa palestra e também tem no canal do YouTube daqui do centro, onde durante toda a infância a autoestima da criança ela é construída. Se o pai dá carinho, se o pai dá atenção, se a mãe dá carinho, se a mãe elogia, se a mãe faz aquela criança acreditar que ela tem capacidade de crescer, ela vai se sentir mais satisfeita com ela mesma, ela vai ser uma criança com mais amor próprio e ela doará mais amor àqueles que estão ao redor através da caridade, da palavra amiga e tudo mais. Então, para você perceber e entender se a sua estima está boa, um dos primeiros pilares que você deve atender e aprender a perceber é a sua relação familiar. Se você tem uma dinâmica boa, se você já entrou em paz com o que aconteceu no teu passado com teus familiares, se você consegue perdoar eles, o perdão das ofensas, ou se você consegue se relacionar com eles de forma madura. Tudo bem, tem familiares que são muito difíceis, que são muito complicados, que você vive brigando e que não tem como você conviver com essa pessoa, pelo menos você diz isso, mas é importante que você aprenda a não alimentar ódio. Tudo bem, você não suporta essa pessoa, mas ore por ela, perdoe ela, tente trabalhar esse perdão das ofensas para que, pelo menos na sua mente, você esteja em paz com essa situação. Porque construindo um bom pilar da família, no caso, ou construir a sua própria família, ou a sua relação com esses familiares,
vai ser algo que vai te ajudar bastante. Eu acabo conversando muito com as pessoas depois das palestras que elas me chamam, então em outros momentos, e elas sempre falam que a autoestima dela geralmente está muito associada à família. Sei lá, a mãe critica muito, o pai critica muito, ou então o pai forçou a fazer tal faculdade, ou então a mãe disse que era para seguir tal trabalho. E geralmente tem pessoas que se sentem super satisfeitas com a família e outras não. Tem pessoas que dizem, poxa, eu faço tudo e ninguém na minha família me valoriza, todo mundo só me critica. Então, querendo ou não, a relação familiar, ela está muito ligada a todo o nosso plano kármico. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida está associado à forma com que a gente foi criado, com que a nossa mente foi trabalhada, para a gente se sentir feliz e realizado sendo quem a gente é, ou não. Então, a lei de amor, que é o tema do texto, ela também fala sobre essa relação familiar e sobre se a gente se sente satisfeito ou não, se a gente ama ou não essa família, se a gente aprendeu a perdoar ou não ela e se a gente se sente realizado com esse contexto de família. E esse é um dos pilares que você precisa trabalhar e que você precisa refletir. Como está a minha relação familiar? Como eu posso aprender a lidar melhor com minha família sem me estressar tanto com ela? Como eu posso construir uma boa autoestima mesmo com minha família me criticando o tempo inteiro? Tudo isso eu também já ensinei em outras palestras, falando só sobre a família, só sobre como lidar com pessoas tóxicas. Tem as palestras também sobre como lidar com uma família difícil, sobre como entender por que a reencarnação nos coloca perto de pessoas assim. Enfim, já tem tudo também explicado. É para vocês depois ouvirem de novo essa palestra, refletindo sobre como a sua família influencia ou não na sua estima. Agora que vocês já pararam para pensar sobre a família, eu posso passar para o segundo pilar, que é o pilar do autoconhecimento. Porque o pilar do autoconhecimento é essencial para você trabalhar a lei de amor no kardecismo. Porque é quando você começa a realizar o autoconhecimento que você começa a amar a você mesmo. É quando você começa a realizar o autoconhecimento que você começa a entender que você está aqui por algum motivo, que você está encarnado aqui para aprender algo. É quando você começa a ler os livros espíritas, quando você começa a ler sobre filosofia, é quando você começa a aprender e se sentir satisfeito aprendendo. E o autoconhecimento, de novo, auto, você, conhecimento, entender. Então, quando você está praticando o autoconhecimento, você entende, poxa, sei lá, minha tia me irrita. E aí você vai tentar entender, poxa, por que minha tia me irrita? Por que eu deixo o sentimento da irritação me apoderar em relação a ela? Como é que eu posso aprender a amar essa pessoa? Como é que eu posso tentar entender por que ela é como é comigo? E é através desse autoconhecimento, desse momento onde você começa a se entender, que você começa aos poucos a perceber a forma com que você se relaciona com você mesmo. E eu também já fiz palestra aqui só sobre esse tema do autoconhecimento, explicando desde a infância o que é o ego, o superego, o id. Também já expliquei sobre como entender esse autoconhecimento, como se perceber, como parar para olhar a sua vida. Afinal, você era uma criança, um papel em branco, uma folha em branco, que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, que foi nessas relações com amigos, com pessoas, formando a sua personalidade. E por isso você tem uma personalidade e você precisa entender por que essa personalidade é a sua. Vamos dizer que, sei lá, você cresceu num local onde muitas pessoas mentiam. E por isso você passou a não confiar mais na palavra de ninguém. E começou a achar que todo mundo é mentiroso. Às vezes a sua vida passou, muita coisa mudou. Hoje em dia você convive com pessoas que falam a verdade, mas você continua ainda carregando aquele peso de achar que todo mundo mente, porque em um momento da sua vida você criou uma carapaça contra a mentira. E é sempre se autoconhecendo todos os dias que você vai começar a perceber quem você deve ser na vida neste momento, e é como você vai começar a se sentir satisfeito em ser quem você é, trabalhando o amor que é se conhecer, perceber, olha, eu tô errando nisso daqui, provavelmente é nisso que eu venho errando há várias encarnações, e foi para isso que o meu espírito veio aqui, para eu aprender a me libertar desse erro, para que assim eu possa evoluir espiritualmente. Então, de novo, lei de amor. É o amor próprio.
é a realização com quem você é. E só se autoconhecendo, se entendendo e refletindo na sua própria vida, é que você vai conseguir isso. Outro pilar é o pilar da inteligência. Por que o pilar da inteligência? Porque através da inteligência, gere, que é entender o que você está gerando na sua mente, que você vai conseguir começar a entender a sua vida. Quanto mais inteligente você é, mais você vai poder refletir a sua existência. Quanto mais livros você lê, mais palestras você assistir, mais você vai ter capacidade de questionar o mundo, questionar a realidade, questionar as pessoas. Por exemplo, vamos dizer que sua vida inteira você ouviu alguém dizendo que você era feio, feia porque você era gorda. Tem países e culturas onde você ser gordinho é um sinal de beleza. Então, será que faz sentido você passar a sua vida inteira se achando feio porque você é gordo? Se for questão disso, você se muda para esse país aí que eu falei, onde ser gordo é bonito, e lá você vai ser a pessoa mais bonita do mundo. Então, a autoestima também ela está muito associada à forma com que você deixa ser tratado pelas pessoas e ao valor que você coloca na fala dessas pessoas. Eu expliquei muito isso lá nos textos, lá nas palestras sobre defesa psíquica. Que você precisa saber quem você é e você precisa se sentir satisfeito sendo quem você é para que as pessoas não te machuquem. Geralmente as pessoas que reclamam de baixa autoestima são pessoas que se deixaram ser atacadas por alguém. Alguém chamou de feio, chamou de burro, chamou de estranho, chamou de alguma coisa. Essa pessoa internalizou isso e começou a alimentar esse medo, começou a alimentar essa insegurança e passou a não se ver mais com valor, passou a não se estimar mais como alguém interessante. E lá nessa palestra eu falo o quê? Que a gente tem que aprender a lutar e é através do conhecimento que você vai refletir. Ué, então eu não sou feio, então eu não sou estranho. Essa pessoa pode me ver dessa forma porque ela não tem conhecimento, percepção ainda para me entender, mas eu não sou isso daí que ela está dizendo. Então é com a inteligência que você vai começar a questionar as coisas, questionar os padrões, questionar os entendimentos sobre tudo o que acontece ao seu redor. E é através da inteligência, do estudo, da percepção, que você vai começar a se libertar das opiniões alheias. Ah, fulano disse isso, isso e isso de mim. Tá, tanto faz. Fulano também é cheio de erro. Faz também um monte de besteira. Eu não tô nem aí pra fulano. Eu não posso estar nem aí para o que fulano pensa de mim. Então é a inteligência, é o conhecimento que vai fazer você conseguir quebrar essas estruturas que te fazem se sentir mal e insatisfeito com você mesmo. E é aí que você vai conseguir trabalhar cada vez mais a lei de amor em relação a você e em relação às pessoas que estão ao seu redor. Afinal, qual foi o exemplo que Cristo deu? Ele disse o quê? Se alguém te der um tapa na face esquerda, vai lá e entregue à direita. Então, basicamente, o que ele disse? Não se importe com as críticas, com as falas, com os ataques das pessoas. O que ele também falou? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Também dando a entender o quê? Que muitas das vezes que as pessoas que nos agridem, que falam mal da gente, que nos criticam, e fazem a gente ficar em dúvida sobre o nosso valor, nem sabem o que estão fazendo, nem têm noção daquilo. Outro dos pilares é o pilar da beleza. E beleza, como eu expliquei agora há pouco, é algo relativo. Tem países onde você ser muito alto é belo, ser muito baixo é belo, ser gordinho é belo, ser muito magro é belo. Tem países onde você tem um nariz grande é beleza, onde tem um nariz fino é beleza. Então o que é beleza? Você pode estar só no país errado, quem sabe? Ou então você só pode estar sendo olhado por uma pessoa errada. Tem pessoas que vão te achar bonito, tem pessoas que vão te achar feia. E daí? A beleza, ela é verdadeira quando ela está em essência. Uma pessoa bela é uma pessoa nobre, generosa, caridosa, gentil. A beleza verdadeira, ela está associada ao exemplo que você dá, à pessoa que você é no mundo. Então, a gente precisa parar de colocar todo o peso da beleza a padrões estéticos, a um corpo, a uma carne, a um tom de pele, a um tom de cor de olhos. Porque a verdadeira beleza, ela está associada a quem você é,
ao brilho do seu espírito, à evolução do seu espírito. Então, a verdadeira beleza ela só pode ser trabalhada através do seu interior, do exemplo que você dá. Por exemplo, você já deve ter conhecido uma pessoa muito bonita, fisicamente, mas que falava tanta besteira, que era tão falsa, que era tão manipuladora, que era uma pessoa tão suja, que ela se tornava feia devido às atitudes dela. E provavelmente você já encontrou alguém que você considerava feio, estranho, mas era uma pessoa tão generosa, tão bondosa, tão atenciosa, tão carinhosa, tão prestativa, que ela se tornava bela aos seus olhos. Então perceba, a beleza em você também é algo relativo. Você não deve basear a sua estima, a sua força de se achar bonito ou feio de acordo com padrões estéticos. É óbvio que se você tiver ao teu alcance, toma um banho, passa um desodorante, corta o cabelo, limpa ele, faz umas coisinhas que te ajudem a ficar também esteticamente belo. Faz uma academia, cuida do teu corpo. Mas, que nem eu falei, o principal é cuidar do teu espírito, cuidar do teu interior, se embelezar interiormente, para que assim a sua nobreza espiritual mostre quem você realmente é. E, de novo, tudo isso está associado ao autocuidado. Outro pilar é o pilar das amizades, que é um dos pilares que geralmente dá mais problemas. Você precisa ter ao seu lado amizades que lhe cativem e lhe induzam ao acerto, que queiram te ver crescer, que te valorizem. Amizades que te façam ver o valor da vida. Tem pessoas que vivem com amizades negativas, amizades que levam para o erro. Bora sair, bora curtir, bora fazer isso, bora fazer tal coisa errada. Então, a amizade também é um pilar. Tem aquela amizade que é invejosa, que critica tudo que você vai fazer. Ah, vai dar errado, não faça isso não. Ah, que ridículo, não sei o quê. Palavras, pessoas machucam. Então você tem que selecionar muito bem que tipo de amizade vai ter do teu lado, porque as suas amizades, elas refletem muito de quem você é. Tem uma frase que diz assim: você é o resumo das 5 pessoas que você mais anda. Então, se você vê atitudes negativas das 5 pessoas que você mais anda, você é tão negativo quanto. Como diz o ditado, que anda com porcos, farelos come. Então, a amizade é outro pilar importante. Para quem viu o novo filme de Nosso Lar, vocês vão ver lá vários textos interessantes, onde as amizades, as pessoas que estavam junto do médium, induziram ele ao erro e também induziram ele ao acerto às vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado de quem a gente vai deixar ao nosso redor, porque essa pessoa ou vai nos elevar ou vai nos rebaixar. É muito importante que a gente saiba passar a peneira em quem a gente quer ter do lado, no que essa pessoa fala pra gente sobre nós. Nós temos de ter um bom plano kármico, onde a gente tenha amizades que nos induzam ao acerto, que nos puxem para o caminho certo, para o eixo correto. Então, o pilar das amizades é essencial para te sustentar, para te auxiliar. Você tem que ter pessoas que te façam querer crescer. Pessoas que te nutram, que façam você ver o valor da vida. Antes de encarnar, a gente pede, olha, eu quero vir próximo de fulano, de fulana, porque assim a gente vai se ajudar. Lá no próprio filme Nosso Lar mostra que tinha todo um planejamento para que um ajudasse o outro, um sustentasse o outro. Quando um tivesse sem fé, o outro ia ter fé para sustentar e colocar no caminho de volta. Então, é importante que você ande em grupos de pessoas que te induzam ao caminho certo, não ao erro, não ao relativismo, não a caminhos que façam você ficar errando. Então, é essencial que você escolha muito bem as amizades e que você não tenha medo de cortar amizades que já não servem mais no teu caminho. Porque tem amizade que te joga para baixo. E vai ter amizade que vai dizer, não, eu tô aqui do teu lado, você vai ficar bem sim. Você vai melhorar sim. E é esse tipo de pessoa que deve ter do teu lado. Pessoas que cativam ao acerto. Porque isso também vai fazer com que você perceba, de novo, a lei de amor. O amor amizade. O amor
da proximidade e do carinho. Outra coisa é o amor romântico. Muitas das pessoas reclamam, eu não tenho um companheiro, não tenho uma namorada, não tenho um namorado. Poxa, tudo bem. Em algum momento, se você tiver maturidade e desenvolvimento emocional e espiritual para isso, essa pessoa vai aparecer. Mas o relacionamento amoroso também é outra coisa que influencia muito na nossa autoestima. Se você se relaciona com uma pessoa negativa, que reclama o tempo inteiro, que fala coisa triste o tempo inteiro, que critica o tempo inteiro, você está vivendo um processo de obsessão física. Aquela pessoa ali do teu lado, ela tá te obsidiando e tá fazendo sugar a sua vida, seu bem-estar, sua felicidade em relação a ser você mesmo. Então, outra coisa que você tem que prestar muita atenção é quem você vai ter do teu lado. Lembrem, eu também fiz palestra algumas semanas atrás sobre o tema o divórcio. E lá eu expliquei a origem da palavra divórcio, que basicamente divergere, enfim, era alguma coisa do tipo olhar para locais diferentes. A origem da palavra divórcio era olhar para caminhos diferentes. Então você tem que observar se a pessoa que está do teu lado, no teu relacionamento, ela é uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir, que quer aprender espiritualidade, que quer nutrir, que quer evoluir, que quer fazer coisas boas, que quer frequentar bons locais, ou se essa pessoa é uma âncora que te joga para baixo e te mantém preso aqui nas brutalidades, nos vícios mundanos e nas coisas que nos colocam no chão, no atraso. Então, de novo, o pilar do amor também é um dos pilares que mais nos faz evoluir ou nos atrasar. E o último pilar, o sétimo pilar, é o pilar do reconhecimento. Por que do reconhecimento? Porque o pilar do reconhecimento é o que faz você reconhecer quem você é. Bora lá, então, entender melhor. O que é a palavra reconhecer? Vamos dizer que você está andando na rua e você reconheceu o seu vizinho. Você reconheceu seu pai, sua tia. Reconhecer é uma palavra que dá a ideia de conhecer algo que já é familiar a você. De novo, conhecer. Conhecer algo que você já conhecia. Só que no sentido que está sendo dito aqui, reconhecimento é no sentido de você ser capaz de perceber quem você é. Por exemplo, vamos dizer que você tem um amigo que é muito alto e você reconhece ele por ele ser alto. Mas vamos dizer que agora a pessoa quer te reconhecer pela sua personalidade. Que tipo de personalidade você tem? Que tipo de pessoa você é? Você se reconhece? Você consegue perceber quem você é de verdade? Porque quando a gente trata de falar sobre nós mesmos, nós nunca nos enxergamos de verdade. A gente conhece, por exemplo, o fenômeno da bulimia, da anorexia. Aquelas meninas, aqueles rapazes que o tempo inteiro estão obsessivos por ter um corpo cada vez mais magro. Eles vão lá, se olham no espelho e se acham gordos, sendo que nitidamente eles estão super magros. Então eles são capazes de se reconhecer, eles veem quem eles realmente é. Como tem um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo chamado "É mais fácil ver uma trave no olho do teu amigo do que o argueiro no teu próprio olho", algo assim o nome do texto. Então, o auto-reconhecimento é você ser capaz de falar, olha, eu tô errado nisso. Ou então, olha, nisso aqui eu tô certo e eu não vou abrir mão. O auto-reconhecimento é você ser capaz de ver quem você realmente é. Tem pessoas que se jogam para baixo de um nível que elas têm uma visão totalmente distorcida de quem elas são. São pessoas que se degeneram através das falas, que passam por um fenômeno chamado despersonalização. Elas não conseguem perceber a persona, quem elas são, a personagem que elas são. E é através do reconhecimento que a gente pode finalmente entender ainda mais a nossa estima. Por quê? Porque é através de se reconhecer que você pode se sentir satisfeito sendo quem você é ou não. Vamos dizer que você é uma pessoa caridosa e bondosa. Então você reconhece isso em você e você se sente satisfeito sendo quem você é. Então a autoestima está muito associada a isso, a você conseguir se enxergar de verdade e não enxergar essa falsa versão cheia de críticas, cheia de medos, cheia de dúvidas que alguém fez acreditar que você é. De novo,
Lá nas palestras sobre defesa psíquica, que são 4 que eu falei sobre esse tema, eu explico tudo isso com mais profundidade. Como blindar sua mente em relação a críticas, a pessoas tóxicas, pessoas do trabalho que fazem você ficar em dúvida sobre seu valor, como preparar sua mente para se sentir confiante nas situações da vida, enfim, é através do reconhecimento que você consegue saber, eu sou isso e não aquilo. Se alguém vai lá e te diz, você é isso, isso e isso, te criticando, se você tem um bom poder de auto-reconhecimento, você vai saber o que a pessoa está te criticando que é verdade e o que é mentira. E, para finalizar, o que é que eu mais falei na nossa palestra anterior sobre ansiedade, depressão e etc., que era a coisa que realmente faria a gente conseguir evoluir e quebrar ela? A meditação. Porque é através da meditação que você vai ser capaz de se reconhecer. Meditar é pensar de forma ativa em relação a você mesmo. Ou então acalmar sua mente a ponto de enxergar o que realmente está acontecendo. É meditando que você vai ser capaz de perceber, poxa, o que eu estou vendo em mim é quem eu realmente sou ou não? Eu sou realmente essa pessoa aí que disseram que eu sou ou não? É através da meditação que você vai ser capaz de se olhar com verdade, se olhar com atenção e saber ver quem você realmente é e quem não é você, mas que alguém colocou na sua mente que você é. Eu sempre solto uma analogia que eu vi a professora Lúcia Helena Galvão fazer quando eu falo desse tema para a gente entender melhor ele. Ela disse que existe um conceito chamado ovo de cuco. O que é um ovo de cuco? O cuco é um passarinho que, quando ele vai gerar os filhotes, ele não constrói o próprio ninho. Ele pega o ninho de outro passarinho aleatório na natureza, ele coloca os ovos lá no ninho desse outro passarinho e força esse passarinho a chocar achando que é dele. E aí a professora Lúcia Helena Galvão diz o seguinte, que muitas vezes na vida nós estamos chocando ovos de cuco. Alguém vai lá e diz, você é burro. Essa pessoa colocou esse ovo de cuco na sua mente, você é burro. E se você aceitar isso, se você pegar esse ovo de cuco, você vai começar a achar um monte de motivo. Realmente eu sou burro. Naquele dia eu tirei uma nota ruim na prova, naquele dia eu falei uma besteira, naquele dia eu escrevi errado, realmente eu sou burro. Então, essa analogia ela dá a entender o seguinte, muitas das coisas que nós vemos, enxergamos e interpretamos que é o que nós somos, são ideias colocadas por outras pessoas na nossa mente. Então, se você se acha feio, é porque alguém colocou ovos de cuco na sua mente de que tal característica sua te faz ser feio. Se você acha qualquer coisa de você, é porque alguém em algum momento falou isso sobre você e você agregou isso à sua mente e você começou a chocar essa ideia e começou a acreditar nela. E é só através da meditação que você vai ser capaz de perceber o que é uma ideia sua, o que é uma percepção sua, o que é algo seu de verdade e o que é algo que alguém colocou na sua mente em relação a você. E é através disso que você vai conseguir construir sua estima. Porque através da meditação você vai ser capaz de perceber quais são as coisas na sua mente que te impedem de fazer você gostar de ser quem você é, que são suas, e quais coisas são postas por outras pessoas. E se essas coisas foram postas por outras pessoas, na maioria das vezes não tem valor nenhum. Porque a pessoa que está fora de você não sabe o que você vive, por que você vive, quem você é, qual a sua história, não sabe de nada. Não sabe de nada. Não sabe seus sofrimentos, suas dificuldades, tudo que você passou para estar onde você está. Não sabe. Então ela não pode julgar você. Como disse lá Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, que estiver sem erros. É assim que a gente vai perceber quem a gente é de verdade, excluindo da nossa mente falsas histórias e falsas ideias que fazem a gente não conseguir enxergar quem a gente é de verdade. E é através dessa lei de amor, amor próprio, carinho, que você vai conseguir movimentar aos poucos a sua mente
em relação a sentir prazer em ser você. A ansiedade, ela gera na sua mente uma visão catastrófica do mundo que faz você se ver de uma forma muito mais negativa do que você realmente é. A depressão também. E é só produzindo e trabalhando constantemente esses pilares positivos, de uma boa visão em relação a você, que você vai corrigir a sua mente em relação à forma com que você se enxerga. Então, quanto mais você estiver construindo pilares de autoestima, mais você estará se afastando dos pilares negativos que te levam à tristeza e ao sofrimento. Então, repetindo, só para fixar para vocês. O primeiro pilar é o pilar da família. Se você tem uma boa relação familiar, ou então se você está em paz, mesmo tendo uma relação familiar difícil com essa família, você provavelmente vai se sentir mais confiante. O segundo é o do autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe quais pensamentos são seus e quais não são. Quais são ovos de coco e quais são seus pensamentos. O terceiro pilar é o da inteligência. Quanto mais inteligência você tem, mais você é capaz de se entender, de se perceber, e melhor você terá de ferramentas para sair desse estado psíquico negativo. O quarto pilar é o pilar da beleza, que eu falei sobre como é ser verdadeiramente belo. Belo no sentido de ter nobreza espiritual, de trabalhar valores, ética, moral, coisas que fazem você ser belo em atitudes, polimento, sofisticação e nem tanto sobre beleza física. O quinto pilar é o pilar da amizade, que, de novo, eu falei sobre ter boas amizades que te nutram, que te elevem, que te façam se sentir feliz em ser quem você é. E de cortar amizades que não te acrescentam nada. Porque se essa pessoa não te acrescenta nada, é melhor você ficar sozinho do que ter essa pessoa do teu lado. Lembrem o que eu falei lá sobre solidão e solitude. É melhor você estar sozinho e satisfeito com você mesmo, se cuidando e se amando, do que perto de pessoas que não valem nada. Sexto pilar do amor. De novo, escolham bem os relacionamentos que vocês vão ter, as pessoas que você vai deixar estar na sua vida, os namorados, namoradas, porque essa pessoa vai ter uma força psíquica enorme em relação a você e como você se enxerga e se trata. E sétimo, do reconhecimento. Reconheça o seu valor. Reconheça a pessoa que você é, a pessoa esforçada que você é, em sempre tentar ser a melhor possível. Porque é assim que você vai conseguir se perceber de verdade. E óbvio que, como isso aqui é uma palestra espírita, deixando bem claro, tudo que eu falei aí são coisas que o kardecismo ensina para a gente evoluir espiritualmente. É o respeito à família, é o amor próprio, é ter boas relações de amizade, é não cometer karmas e dharmas, positivo gerar, é não ferir a lei de causa e efeito, é entender a reencarnação, e porque às vezes você tem que estar próximo de uma pessoa da família. Enfim, tudo que eu expliquei aí é puro kardecismo para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, eu espero que vocês consigam perceber o quanto a lei de amor é atuante em nossas vidas. Quanto mais você amar, quanto mais você se dedicar, mais você vai ser capaz de transformar a sua estrutura mental para você enxergar de verdade a vida sem se tratar de uma forma tão negativa. Quanto mais você se doar a ajudar o próximo e a viver por se cuidar, se amar e se sentir feliz sendo quem você é, mais a lei de amor reinará em sua vida e mais você se sentirá realizado. E aí sim eu tenho certeza que na sua vida o sucesso sempre será a única possibilidade.